Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o TB Drops, drops de informação, entretenimento, dicas culturais, tudo que a gente encontra por aí na internet, nos cursos que estão rolando, as exposições, a gente traz para você aqui do Texto Brasileiro. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Bruno Carmelo, que é pesquisador, crítico de cinema, entende muito do assunto e vai dar um curso agora no SESC, falando sobre crítica de cinema, teoria e prática. O curso já está com todas as vagas preenchidas, mas, segundo ele me disse, logo, logo tem um novo módulo, então fique sempre ligadinho nas redes sociais do Bruno e também dê uma olhadinha aí nas redes sociais do SESC, para você poder se inscrever num novo módulo do curso Crítica de Cinema, Teoria e Prática. Tudo bom contigo, Bruno? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter disposto para nós de um pouco do teu dia. Eu queria começar perguntando sobre o grande clichê do crítico, mas de uma forma um pouco diferente. Qual o maior engano que as pessoas cometem quando falam da profissão do crítico? Boa pergunta. Tem vários que acho que a atividade da crítica é pouco compreendida, é mal compreendida, mas eu acho que tem um pouco a noção de que o crítico está lá para falar mal dos filmes, para te dizer qual filme é ruim. E entendem criticar como falar mal. E a priori Essa é uma incompreensão. ele já sai com má intenção a respeito do que ele vai dizer, né? É isso, de que o crítico já sai detestando um filme e de que ele vai tentar convencer o leitor dele a detestar também, sabe? Ou a amar aquele filme que ninguém mais gosta. Ou seja, o papel do crítico é convencer o espectador dos gostos dele. E essa é uma grande falha, né? É uma compreensão bem fraca do que significa crítica. E onde que reside o contato do crítico com o público hoje, num período onde os cadernos culturais dos jornais estão cada vez mais tíbios, né? Ele é totalmente online, virtual, como quase tudo, ou você acha que o crítico tem algum outro meio para se expressar que não está devidamente explorado? Eu me lembro bem, isso é da minha geração, de quem nasceu nos anos 80, da presença do Celso Sabadin na Bandeirantes. Uma TV aberta tinha um espaço para um crítico, toda sexta-feira, ficar lá 15, 20 minutos, fazendo boas críticas de cinema. Você acha que isso volta ou realmente o crítico vai ficar preso nessa questão da internet e do virtual? Eu acho que ainda tem várias plataformas, ainda tem muita gente boa fazendo crítica de cinema no impresso. A crítica ainda tem, apesar dos pesares, de restrições de tamanho, etc., mas ela tem um espaço considerável na Folha de São Paulo, no Jornal Globo, no Estado de São Paulo. Ainda tem pessoas dedicadas há muito tempo em atividade lá. O Luiz Anin faz um trabalho invejável no Estadão. Enfim, tem vários críticos muito bons na Folha de São Paulo. Então, ainda existe esse trabalho da crítica impressa que tem também um status privilegiado dentro do meio. Sempre uma pessoa que trabalha para um jornal impresso costuma ser vista com mais carinho, até pelas pessoas do meio, do que aqueles que trabalham em sites e blogs. Mas tem também o pessoal de sites, de portais, de blogs e de YouTube, né? Acho que não é nem tanta questão da internet ou não, mas de que parte da internet as pessoas estão. Se Sim, elas estão nos sites, nos portais, ou se elas estão fazendo vídeos curtos, vídeos de humor. até Tem porque gente que quer fazer até dependendo no do TikTok, lugar enfim. onde a pessoa está, muda a linguagem do crítico, né? Não, completamente, completamente. A internet é um campo muito vasto, né? Então, a internet a gente tem sites, sei lá, como Revista Contracampo, a Cinética, a Cine Qua Non, né, que hoje é mais o arquivo existente, o próprio Kleber Mendonça Filho tinha o Cinemascope dele. Era internet, é um trabalho muito, muito sério de pesquisa. A gente tem sites e portais que também são muito bons, que publicam textos de qualidade. E tem também uma galera que tem uma intenção muito mais de fazer pequenos comentários, de guiar o espectador ao consumo, se deve ou não deve ver o filme,
Enfim, então tudo isso está misturado dentro da internet. A gente tem muito mais gente praticando crítica hoje, o que é ótimo, Uhum. só que também é muito mais fácil se perder e entre as boas críticas também encontrar críticas menos criteriosas. Sim. Como tudo, né? Sempre há os profissionais mais Como dedicados tudo. que levam a coisa mais na flauta. Para o profissional da crítica que quer se dedicar a isso e tal, óbvio, além de fazer cursos livres como o seu, como outros cursos que estão disponíveis no mercado, você indicaria alguma pós-graduação, algum algum tipo de formação um pouco mais sólida, ou isso realmente não faz a menor diferença? O que importa é a cultura cinematográfica e a vontade de fazer. Olha, é estranho porque não existe uma formação única, nem uma formação muito precisa para crítico de cinema. As faculdades de cinema, pouquíssimas delas têm cursos de cinema dentro da graduação. Eles vão aparecer ali como cursos extracurriculares, como cursos de pós, etc. Mas dentro da grade não costuma existir. E eu mesmo me formei em cinema e eu não tive disciplina de crítica. Tem muitos colegas que vêm do jornalismo cultural, tem uns que não têm menor relação com o jornalismo, que vêm da engenharia, da história, e só tinham uma paixão muito grande pelas artes e acabaram praticando isso e fazem isso muito bem, inclusive, sem qualquer demérito. Mas o que eu quero dizer é que assim, não tem uma formação muito clara. A gente sabe que, obviamente, para um crítico é fundamental fazer cursos, assistir a muitos filmes, claro, ler livros sobre cinema também, claro, mas eu acho que é muito importante escrever. Às vezes as pessoas confundem o crítico com o cinéfilo. O cinéfilo é aquele que gosta muito de filmes e assiste a muitos filmes, bom para ele, é importante, o crítico também precisa, mas o crítico é aquele que produz uma análise a partir do que vê. Se você só assiste a 500 filmes, eles ficam todos presos na sua cabeça, te estimulando, você é um cinéfilo. O crítico é aquele que vai produzir uma análise, vai produzir uma reflexão a partir de tudo isso. Então, quando as pessoas falam, o que eu posso fazer para começar a me aprofundar na crítica, eu digo, escreva. Esse é um conselho que um professor já me deu na universidade e foi muito útil. Ele disse, se você quer se imaginar como um profissional da crítica, escreva sobre todos os filmes que você vê, gostando ou não. Sempre tem aqueles que estimulam muito a escrever e tem outros filmes que a gente não tem muita vontade. Ele fala, escreva sobre todos eles. Considere todos os filmes da mesma maneira, produza uma reflexão a partir de cada um, do mesmo tamanho. Não tem essa coisa de, um será 2 linhas, no outro eu faço muitas páginas. Não, dedique com a mesma atenção todos os filmes. E daí você passa a tratar como um profissional, que profissional da crítica tem que ser aquele capaz de assistir a qualquer filme, um Bergman, um Ataque dos Cães, ou algum filme natalino com príncipes e princesas na Netflix, e produzir algo a respeito. Isso é um profissional, não é só aquele que escolhe os filmes que vê. Ser aquele capaz de observar qualquer produção audiovisual e tirar algo interessante e analítico a partir disso. Então é isso, eu falo, sim, veja muitos filmes, faça cursos, leia livros sobre cinema ou não, que qualquer forma de cultura te abastece, mas escreva. Escreva sempre e escreva de maneira analítica e interpretativa. Muito legal, muito legal. Existe. Eu sou bem especializado em televisão, e a crítica de televisão teve nos anos 70 alguns gênios da raça, né? Críticos que tinham uma visão holística sobre o assunto e entendiam que televisão é a soma de várias artes colocadas a serviço de um patrocinador, e eles olhavam para o produto com uma honestidade que hoje em dia é muito difícil. Estou me referindo a Helena Silveira, a Arthur da Távola, vários críticos de cinema, de televisão daquela época. Quais seriam os gênios da raça da nossa crítica de cinema brasileira, se é que eles existem? É difícil falar em gêneros, porque outra coisa, eu cheguei até a conversar com muitos colegas críticos um tempo atrás, eu fiz uma dissertação quando eu estava pesquisando a crítica, sobre a função da crítica, para que ela serve. Porque isso também não é uma coisa muito clara, mesmo entre os próprios profissionais. E quando eu conversava com eles, eu tinha respostas muito diferentes. Alguns deles disseram, e aí assim, cada um tem sua visão, e eu respeito. Alguns me disseram que a função do crítico era guiar o espectador. Dizer, veja esse filme e não perca tempo com aquele. Inclusive no E sim, teatro isso é muito mais ativo, né? Por exemplo, a grande Bárbara Eleodora, crítica de teatro no Rio de Janeiro, ela era meio esse farol. Se ela falava bem de um espetáculo, ele enchia por algumas semanas, né?
Então, é difícil medir, né, esse impacto que o crítico tem ou não num filme. A gente nunca sabe diferenciar o impacto da estratégia de marketing, da quantidade de salas em que o filme se encontra, enfim, a gente não sabe medir numericamente o impacto da crítica. Mas o fato é que é isso, alguns críticos acreditam que a função deles é levar mais pessoas para os pequenos filmes, então tirar algumas das pessoas que estariam lotando as salas de Homem-Aranha, nada contra, mas que, enfim, monopoliza o circuito, e levá-las para ver talvez outros filmes que elas nem sabem que existem. Tem outros que acreditam que não, que acham que a função é só conversar com pessoas que já assistiram aos filmes, ou seja, a função não é pré-filme, é pós-filme. Deveriam dialogar com essas pessoas e talvez trazer questões que elas não tenham visto antes. E talvez tem uns até mais idealistas que acham que esse tipo de diálogo vai criar uma geração mais exigente de cinéfilos, porque eles vão começar a prestar atenção em coisas que não viam antes e, portanto, vão começar a exigir filmes melhores e frequentar sessões de filmes mais interessantes, e que isso criaria, alimentaria a cinefilia da próxima geração. Então, assim, não é muito claro. Cada crítico acredita que sua função seja uma função diferente. A gente respeita, então por isso tem textos muito diferentes e tem trabalhos distintos pela função que os críticos atribuem a si mesmos. Uhum. Mas você tem algum crítico do coração? Alguém que você lia e falava, poxa, eu queria escrever como ele? Eu sempre gostei muito dos textos do Kleber Mendonça Filho como crítico. Ele parou há algum tempo de escrever, chegou até a fazer umas coberturas durante os festivais de Cannes. Ele voltou agora com um projeto, mas muito informal, né? Mas os textos dele do Cinemascope eram muito bons. Eu gosto muito dos críticos que são capazes de analisar o cinema de maneira complexa, fazendo relações com o mundo em que ele se insere, com o contexto social, político em que ele acontece, mas com vocabulário acessível. Não precisam encher o texto deles de palavras super difíceis que metade dos leitores não vão entender, jargões específicos da linguagem cinematográfica. Não precisam colocar nada disso. Hoje, em atividade, eu aprecio muito os textos do José Geraldo Couto, que escreve para a Folha de São Paulo, para o Instituto Moreira Salles, que enfim, tem uma cultura e um conhecimento cinematográfico impecável. E quando você lê os textos dele, você percebe que é um homem de uma cultura profunda, uma capacidade de análise muito boa, e que escreve com uma simplicidade, com uma transparência. Ele não é desses arrogantes que tentam convencer a pessoa de que são importantes pela dificuldade, sabe? Olha como eu uso palavras difíceis. Não, ele quer se comunicar, ele quer ser compreendido. E ele é tão bom de vocabulário que ele não precisa usar as palavras difíceis. Ele conhece muito bem as equivalências, as maneiras de usar o vocabulário para todo mundo entender o que ele escreve. Então, esses críticos, para mim, são os que realmente eu, enfim, sigo como modelos e como metas. José Geraldo Couto, Kleber Mendonça, enfim. Como você analisa quando um crítico, um colega seu, tem uma opinião que, óbvio, pode se justificar, toda opinião tem um ponto de vista, ela é o que é, dependendo de quem dá e de onde está inserida essa pessoa culturalmente, socialmente, etc. Mas como você se posiciona quando um colega seu dá uma opinião muito definitiva sobre um cineasta, sobre a obra de alguém? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático e não quero te colocar em nenhum problema ético, sou eu que estou falando. Recentemente eu vi uma entrevista do Sadowski falando do quanto ele odeia a obra do Lars von Trier, né? E é um choque para muita gente, porque o Lars ele criou uma influência no gosto de muita gente que acompanha o cinema e tal. E quando você diz não gostei de tal filme, agora, quando a pessoa coloca tudo num pacote só, você não acha que isso joga um pouco contra a imagem do crítico, ou isso não tem nada a ver, cada um fala o que quiser e faz parte, está no jogo? Eu acho que é bem importante para críticos de cinema também entenderem a pluralidade de gostos que existe por aí. Eu acho nocivo quando um crítico acredita que a opinião dele deveria prevalecer. A gente escuta, né? A gente tem muitos grupos de críticos, colegas, amigos, WhatsApp, enfim. A gente se encontra em festivais, em cabines, e alguém vai dizer, agora a gente teve muitas votações de melhores filmes do ano, eu não acredito que alguém votou naquele filme. Como vocês puderam votar naquele filme? Isso é um absurdo, porque esse filme é péssimo.
gente fala, amigo, tudo bem, você achou esse filme péssimo, outras pessoas não acharam. Eu acho que qualquer julgamento de valor é válido, contanto que ele seja justificado. Sabe aquela coisa de professora do primário? Qual é a sua opinião? Justifique. Por que você achou isso? Justifique. É basicamente a função do crítico. Eu posso, a princípio, emitir qualquer julgamento de valor. Eu posso dizer, sei lá, virar e dizer que psicose é péssimo. Falar, então, mas por que psicose é péssimo? Disserte, desenvolva. Apresente os pontos. O que tem nele que é ruim? Se você apresentar uma justificativa plausível, eu vou falar ok. O problema não é nem o gosto de tudo, eu detesto tudo, essa pessoa é péssima, essa pessoa é excelente, que pode ser tão ruim quanto, né? Você apenas adorar tudo que uma pessoa faz, eu vou dizer, certo, por quê? E daí a pessoa não tem argumentos para defender aquilo. Você fala, tem, sei lá, Gus Van Sant, tinha uma época que Gus Van Sant, tudo que ele fazia era maravilhoso. A pessoa falou, tá, mas mesmo Psicose, você não acha que o Psicose é complicado por tal e tal maneira, a versão dele é de Psicose? Você não acha que aqueles filmes, o que ele fez com a Mia Wasikowska, que era um pouco mais fraco? Não, porque tudo que ele faz é maravilhoso. Eu falo, ok, para mim, essa justificativa é fraca. Deixa de Eu ser um não acredito que cineasta seja para ser embasado. uma grife, né? Não, completamente, completamente, né? Tem uma forma de uma política dos autores que é muito cega ali. Uhum. Porque a partir do momento que eu sempre defendi o nome de uma pessoa como muito boa e eu paro de defendê-la, eu não estou só desacreditando esse autor, mas desacreditando a minha própria opinião até então. É como se eu dissesse que até então eu errei. Ah, não, essa pessoa sempre foi muito boa, não, que na verdade ela não é muito boa, não, foi mal, gente, errei. Então é uma forma de você sustentar o seu próprio gosto, o seu próprio status, continuar seguindo essas pessoas. Mas, gente, cinema é uma atividade dinâmica. Às vezes os diretores vão fazer filmes que vão dar mais ou menos certo por milhares de motivos. Sociais, econômicos, briga na equipe, ele se arriscou num gênero que não deu certo, problema de lançamento. Muita coisa pode acontecer. O cinema é uma arte coletiva, que envolve muitas pessoas. Então, por isso, assim, eu acho que, sim, se ele pode detestar Lars von Trier, tem muitas pessoas que detestam, e agora eu vou querer ler o texto dele, onde está o longo artigo dele muito bem justificado para me dizer. E pode ser um texto muito bem embasado. E daí eu vou falar maravilha, por que não, sabe? Uhum. Na ementa do teu curso, tem uma vasta lista de autores que você cita, todos muito importantes para falar sobre esse assunto. E eu queria que você deixasse para o pessoal, já que não vão poder fazer esse curso agora, mas quem sabe no próximo módulo, um único livro que possa acrescentar bastante na vida de quem está pensando em estudar crítica e olhar para essa profissão com carinho. São muitos mesmo, mas tem um que é excelente para quem está procurando, que inclusive tem novas edições, foi relançado numa edição super bonita, que é O que é o Cinema. Apenas O que é o Cinema, do André Bazin. Ele é dividido em 4 volumes, eles são artigos sobre filmes ou sobre o próprio cinema. A ontologia da imagem fotográfica, o texto clássico dele está lá dentro. E a gente vai descobrir reflexões mais teóricas, mais analíticas, críticas de cinema, tudo isso combinado. E embaixo desse guarda-chuva, desse nome muito provocador e muito bonito de O que é o Cinema, por um dos formadores, dos intelectuais mais importantes que a gente tem na história da cinefilia e da crítica de cinema, que é o André Bazin, que impulsionou toda essa geração francesa de críticos que depois se tornaram diretores, Godard, Truffaut, Romer, etc., e que soube se distanciar desse grupo quando foi a hora, quando eles estavam radicais demais nessa questão de abraçar os seus autores grifes, que a gente falou. Bazin soube se distanciar deles, falar, não é nosso papel fazer isso. Então, ele é um homem muito sensato, muito provocador, e tem uns textos gostosos de ler também, não são nada difíceis. Eu acho que O que é o Cinema, do Bazin, é uma ótima pedida. Muito legal. Você não está de frente com o Gabi, mas vamos fazer um bate-bola. Tem algumas perguntas que eu adoraria perguntar para vários críticos, já que você é a vítima da vez. Vai ser para você que eu vou fazer. Qual é o cineasta que você ama, mas que pouca gente conhece? Ai, caramba. É difícil, porque eu tenho a mesma relação com diretores que eu adoro por um tempo, daí eu começo a fazer filmes que eu não gosto muito. Tem um diretor que muita gente conhece, mas que não tem sido muito lembrado ultimamente. Quando a gente fala nos melhores, a gente nunca lembra dele, que é o Buñuel.
Buñuel. Todo mundo conhece Buñuel, mas quando a gente fala, cite os 10, 20, 30 melhores diretores, Buñuel tá super esquecido. Ele é muito é curioso isso que você está falando. Realmente ele parece que ele é mais conhecido pela aura, né? Por tudo que envolve a obra dele do que pela obra em si, né? Eu tenho até esse professor meu, foi professor universitário, que é o André Gatti, um ótimo pesquisador, inclusive, que diz que as obras do Buñuel envelheceram mal. Eu não sei se eu concordo, mas é uma boa provocação. Mas eu acredito que o Buñuel fazia lá, e que a gente não tem visto muito, Ensaio de um Crime, enfim, tem filmes excelentes, que sim, muitas pessoas conhecem, claro, Buñuel, mas que eu acho que vale a pena resgatar. Acho que os filmes que ele fez ali, tanto a fase mexicana quanto a francesa, seriam bem interessantes de dialogar com o momento que a gente vive hoje. Eu tenho dois diretores, um não é francês, mas os dois trabalharam na França, que também, às vezes, eu falo para as pessoas, eu falo, quem? Que é o Costa Gavras e o André Taquinet. Eu adoro os dois Sim. e são um pouco conhecidos, infelizmente. Outra pergunta, qual é o melhor filme que você viu no último ano e por que que ele é tão bom? Caramba, o melhor filme que eu vi no último ano. Com certeza tem vários, assim, eu tô falando de cabeça, um que me vem à mente, que é excelente, foi pouco visto, infelizmente, e que estava no circuito comercial, se chama O Empregado e o Patrão, que é uma coprodução Brasil, Argentina, Uruguai, um filme excelente, muito, muito bom, de um diretor com poucos filmes na carreira, que está começando a distribuição da Vitrine Filmes, e que vai retratar um pouco a dinâmica de classes, uma relação que é um pouco cordial, mas um tanto opressora e que vai virando realmente violenta entre empregados e patrões de uma fazenda, de uma grande fazenda, nessa fronteira entre os três países. Tem muito do Brasil, mas tem muito também dos nossos vizinhos, e como a gente trata as relações sociais e essa opressão cordial, que não precisa necessariamente ter um vilão, mas que na vontade de ajudar você acaba oprimindo para manter seus interesses, enfim. É um filme lindo, muito bem filmado, muito delicado, com um roteiro excelente. Quem tiver a oportunidade de assistir O Empregado e o Patrão, eu recomendo. Você viu o novo Matrix? Entrou nessa polêmica sobre a visão da diretora que decepcionou muitos dos fãs dessa franquia? Eu vi o Matrix, o 4, o Resurrections, assisti sim. Você toma uma parte nessa discussão? Porque parece que não É, existe meio termo. Ou as pessoas acham genial ou acham terrível. eu valorizo, claro, eu respeito muito o que ela faz, né? Os outros filmes que ela faz, o ponto de vista dela, claro. Mas eu acho que às vezes a gente supervaloriza o ponto de vista do diretor depois que a obra está lançada. A gente sempre vai atrás do diretor, mas perguntar sobre o que é a obra, o que você queria dizer. Isso é pouco importante, no meu ponto de vista, o que o diretor queria dizer. Porque talvez ele não tenha conquistado o objetivo dele. Talvez ele tenha desejado fazer uma obra sobre um tema, mas todo mundo vai interpretar de outra maneira. É tipo o filho, depois que coloca no mundo, ele vai ganhar a vida própria dele. Então é isso, assim, eu sei que para Wachowski tem uma questão sobre uma metáfora da transexualidade, que de fato é possível ver ali. Não é a coisa que eu vejo de maneira mais clara, mas respeito, claro. E eu acho que, para mim, era um filme que se contenta muito em homenagear os filmes anteriores, em repetir os anteriores, em se reconhecer como filme. Teve uma época de uns 30 anos atrás que a gente valorizava muito os filmes metalinguísticos, que metalinguagem era sinônimo de inteligência. Se o Sim. filme reconhece ser um filme, se ele cita outros filmes, se os personagens têm a consciência de estarem dentro de um filme, então ele é necessariamente inteligente. Caramba, olha como ele está sacando. Mas a gente chegou numa onda, num momento de pop, de ressignificação e de cinismo, em que todo mundo faz esse jogo. O novo Pânico faz esse jogo, o novo Caça-Fantasmas faz esse jogo. Muitos filmes ficam se citando. Isso para mim, é mais uma facilidade, é um certo conforto, um certo comodismo do que uma provocação. Eu acho que, na minha opinião, esse Matrix não avança na mitologia que foi criada nos filmes anteriores, ele não busca aprofundar nem subverter, ele se contenta muito em citar os anteriores. Isso é uma forma de grande homenagem, eu acho isso pouco. Mas eu entendo que muitas pessoas gostaram porque queriam exatamente isso, uma obra impregnada de nostalgia. O Abu Janra sempre perguntava no Provocações, que é um programa que me influenciou muito,
qual é a maior obra que você ainda não encontrou, se referindo à literatura? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta fazendo referência ao cinema. Qual é o grande cineasta que você ainda não encontrou? Difícil isso. Aquele Eu que sei que, você reconhece os méritos, mas que não fala ao seu coração. nesse sentido, Isso. eu tenho uma relação bem racional com Hitchcock, de compreender os méritos, de entender que ele fez coisas fundamentais, inclusive em termos de linguagem de cinema, ele teve um papel muito importante. Não é o tipo de cinema que me comove mais, que mexe comigo, fala, meu Deus, eu preciso ver, e que me toca, mas é isso, reconheço plenamente os valores dele. Mas eu pensaria nessa pergunta também no sentido de que tem diretores que eu ainda quero conhecer. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa muito fraca de historiografia, inclusive, de diretoras mulheres que fizeram pequenas obras que foram apagadas durante o tempo, que não foram reconhecidas como tais. A gente está aqui discutindo sobre grandes autores e praticamente só falando de homens, ou só falando de homens. Tem um trabalho Até agora de só diretoras. citamos uma diretora. Exatamente. Tem grandes diretoras, óbvio, fazendo filme, sempre tiveram, mas que não são reconhecidas como tais e que eu também acho que preciso me debruçar muito mais sobre essas pioneiras dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, que às vezes não continuaram, não foi por talento, falta de talento, foi por falta de oportunidade e porque as carreiras delas foram barradas. Então, acho que tem um trabalho de resgate, de fazer justiça a essas pessoas, a essas mulheres, muito, muito grande. Então, é algo que eu adoraria fazer, que eu acho que eu preciso fazer também. E como é, para encerrar a entrevista, como é a crítica perfeita? Então, a própria ideia de perfeição acho que não existe nem para o cinema, nem para a crítica, né? Perfeito, perfeito. A gente pode sempre tentar melhorar, claro. Mas uma crítica muito boa, digamos, uma crítica que eu acho completa, não é uma crítica checklist, sabe? Falar, eu falei direção, é boa. Montagem, boa. Iluminação ruim. Não é isso. Até Não é porque se algo você só disser. mecânico, né? Não é algo mecânico. Eu acho que quando o escritor, o crítico, enfim, consegue embasar o que ele está dizendo, ele pode falar sobre uma coisa só. Digamos que eu assisti a um filme, sei lá, assisti Ataque dos Cães, eu tô com esse filme na cabeça, eu tava lendo a respeito. Assisti Ataque dos Cães e eu fiquei particularmente tocado com a atuação da Kirsten Dunst. Por que não? Eu posso fazer um texto inteiro sobre isso. E destrinchando a maneira como ela se comunica, o corpo dela, o trabalho de voz, o trabalho de expressão, como ela enfrenta o personagem do Benedict Cumberbatch em frente dela. E pode ser uma crítica apenas sobre isso. Isso é ótima. Contanto que ela desenvolva, que ela use trechos específicos do filme, que ela volte a questões do filme, ou seja, que ela se desenvolva e seja bem embasada. Eu quero ler cada vez menos textos que só digam o ator tá bem, a iluminação tá boa, a montagem não é boa, nota final, sei lá, 9/10. Porque isso para mim não me diz nada. Bom, bom, ruim. Eu quero que as pessoas me digam o porquê dos bons, o porquê dos ruins, e que daí eu vou ver se essa pessoa realmente tem um conhecimento sobre técnicas de direção de atores, sobre direção de fotografia, se ela vai conseguir botar isso no mundo. Para mim é fundamental entender que os filmes não são dissociados da época em que eles se encontram. Então, um filme lançado hoje no Brasil tem um peso. Ser lançado no streaming, ser lançado no cinema tem um valor. Quando você está lançando um filme como O Processo ou Democracia em Vertigem, é impossível não associar com o Brasil de hoje. Se você está lançando agora uma minissérie sobre o Neymar, é impossível você não associar com o momento em que existe hoje. Se o filme demorou 10 anos para chegar ao cinema, embora já estivesse pronto, isso tem um valor. Então, enfim, a gente tem que entender o contexto social, político em que os filmes existem. Eu não acredito numa crítica imparcial, objetiva, isso não existe. O crítico necessariamente vai colocar um pouco de si, ele pode não transformar isso num panfleto político, mas vai ter um ponto de vista dele, uma visão de mundo. Então, para mim, quando o crítico parte do filme para chegar no mundo, é o texto mais reflexivo e que, para mim, me traz uma recompensa maior. Excelente, excelente. Vocês viram que o conteúdo que o Bruno trouxe para a entrevista foi maravilhoso. Uma pessoa muito simpática. Imagino que deve ter uma boa didática, deve ser muito agradável acompanhar o curso dele. Então, vocês, como vocês ouviram no começo
do papo. Para essa turma, o curso está esgotado, mas em breve deve sair uma segunda turma, e fiquem ligadinhos e não percam, porque vocês viram que é um profissional muito legal e muito competente, tem uma visão muito interessante da crítica. E eu espero que isso contribua, é um trabalho de formiguinha, para que as pessoas entendam que crítico não é um cara frustrado que não fez alguma coisa e resolveu simplesmente falar mal dos outros ou julgar segundo critérios arbitrários, né? O crítico é um profissional sério, um profissional que tem uma formação, que tem um método a seguir, embora nem todos sigam, é perseguida a meta da ética e do estudo e do aprofundamento, como vocês puderam ver pelas palavras do Bruno. Cara, muito legal, muito obrigado. Eu espero que encham mais e mais turmas, que você espalhe boas sementes por aí. Muito obrigado, viu? Não, obrigado a você. E é isso, todo mundo vai ser muito bem-vindo. Esse curso vai ter uma nova edição em março, já no comecinho de março. Então fiquem de olho. Eu também vira e mexe, abro outros cursos específicos sobre cinema queer, sobre teoria do cinema, só sobre cinema do Almodóvar especificamente. Então, enfim, tem outros cursos e procurem, porque eu acho que cinema tem para ser debatido, para ser discutido, e serão todos muito bem-vindos. Você estava falando de ponto de vista, tá aí, o cinema queer é uma prova de que, tendo um ponto de vista, dá para se fazer bom cinema sem abrir mão do que se quer dizer, né? É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta em breve. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.